Aproveitando que estamos na Quaresma, um período em que, segundo antigas crenças, o mundo espiritual fica mais próximo do nosso. Esse não é só mais um relato. É algo que muita gente conhece, mas evita comentar, porque dizem que durante a Quaresma algumas coisas não devem ser vistas, como a famosa procissão das almas. Essa história aconteceu no interior, em uma estrada de terra, cercada por mata dos dois lados, sem iluminação, sem casas, sem qualquer sinal de vida. Era madrugada, por volta das 2h40. Um horário que, segundo os mais antigos, não é um bom momento para estar sozinho. Mas ele estava voltando para casa. A pé, o caminho era conhecido. Já tinha feito aquele trajeto inúmeras vezes, mas naquela noite, desde o primeiro passo, algo estava errado. O silêncio. Não era um silêncio comum. Era um silêncio pesado. Como se o som tivesse sido arrancado do lugar, sem vento, sem folhas se mexendo, sem insetos. Nada. Como se o mundo tivesse parado. Ele continuou andando, tentando ignorar. Mas quanto mais avançava, mais sentia aquela sensação, aquela presença, como se estivesse sendo observado. Mas não por alguém, mas por algo muito mais aterrorizante. E então ele ouviu muito distante, quase imperceptível, um som baixo, arrastado, repetitivo, como vozes, mas não eram conversas, era um canto lento, profundo, como uma oração antiga. Mas tinha algo errado, algo fora do ritmo, fora do natural. O som começou a crescer, se aproximar, e junto com ele veio o frio. Um frio que não vinha do ar, mas de dentro. Como se o corpo tivesse reagindo antes da mente entender. Ele parou, tentou escutar melhor. E foi aí que ele viu, ao longe, no meio da estrada, uma linha, uma fila, que se movia lentamente. Muitas pessoas vestidas de branco, algumas com véus cobrindo o rosto, outras com panos escuros, todas andando na mesma direção, no mesmo ritmo, sem olhar para os lados, sem falar, sem reagir. Algumas carregavam velas, mas as chamas não se moviam, não tremiam, não reagiam, como se o vento não existisse para elas. Ele tentou sair da estrada, mas algo não deixou. Seus pés ficaram pesados, como se o chão estivesse prendendo, como se o próprio lugar dissesse: fica onde está. A procissão se aproximava devagar, sem pressa. E quanto mais perto chegava, mais errado tudo ficava. Os rostos não eram normais. Alguns estavam apagados, outros distorcidos, como se não estivessem completos, como se fossem inacabados. E os pés, alguns nem tocavam o chão, deslizavam silenciosamente, sem peso, sem som de passos. O canto ficou mais alto, mas ao mesmo tempo parecia vir de dentro da cabeça dele, como se não fosse som, mas presença. A procissão chegou e começou a passar, uma a uma, muito perto, perto demais. E cada vez que uma passava, o frio aumentava, como se algo fosse sendo retirado dele, como se estivesse sendo esvaziado. Ele tentou não olhar, mas não conseguiu. Seus olhos foram puxados para uma delas. Então, ela parou no meio da procissão, enquanto todas as outras continuavam. E naquele momento, o canto parou. Silêncio absoluto, a figura ficou imóvel por alguns segundos ou minutos. Ele não sabia, o tempo não fazia mais sentido, e então, lentamente, ela virou o rosto na direção dele. E o que ele viu não deveria ser visto. Não era um rosto, não havia olhos, não havia forma. Era um vazio, escuro, profundo, mas mesmo assim, ele teve certeza. Aquilo estava olhando para ele, então uma voz, não no ouvido, mas dentro da mente, dizendo: você nos viu? Então o corpo dele voltou, de repente, como um choque. E ele correu, desesperado, sem olhar para trás, sem parar, sem pensar. Quando chegou em casa, trancou tudo. Tentou esquecer, tentou ignorar, mas não conseguiu. Porque naquela mesma noite, já deitado, tentando dormir, ele sentiu de novo a mesma presença, mais próxima, mais pesada,
como se não tivesse ficado na estrada, como se tivesse vindo com ele. E então ele ouviu, muito perto, quase no ouvido, o mesmo canto que tinha escutado na estrada. Depois daquela noite ele achou que tinha acabado, achou que tudo aquilo tinha ficado na estrada, naquele lugar, naquela madrugada, mas não ficou. Nos primeiros dias ele tentou levar a vida normal, evitar pensar, evitar lembrar, evitar comentar, mas o problema não era lembrar, era sentir, porque a sensação nunca foi embora. No começo era leve, quase imperceptível, aquela mesma sensação de não estar sozinho, mesmo dentro de casa, mesmo com tudo fechado, mas com o passar dos dias foi ficando mais forte, mais presente, mais constante. Ele começou a evitar dormir, ficava acordado até tarde, com a televisão ligada, com luz acesa, qualquer coisa para não ficar no silêncio, porque ele já sabia o que vinha com o silêncio, até que numa noite aconteceu. Ele acordou de repente, sem motivo, sem som, sem nada. O quarto estava escuro, mas não completamente. Havia uma luz fraca vinda da janela, e então ele sentiu a presença mais forte do que nunca. Não era mais distante, não era mais no ambiente, era perto, muito perto, como se alguém estivesse dentro do quarto. Ele não quis olhar, ficou parado, respiração lenta, tentando fingir que ainda estava dormindo, até que ouviu um som muito baixo, arrastado, o mesmo canto, o mesmo da estrada, e naquele momento ele entendeu. Eles não ficaram lá, eles voltaram. O som começou a aumentar, devagar, como se estivesse se aproximando, mas não de fora, de dentro. Ele criou coragem e virou o rosto, muito devagar, e viu no canto do quarto uma forma branca, imóvel, e então outra. E mais uma, não era só uma, eram várias paradas espalhadas pelo quarto, como se estivessem assistindo, como se estivessem esperando. Ele tentou se levantar, mas não conseguiu. Não por paralisia, mas por medo. Porque naquele momento ele percebeu algo pior. Elas não estavam ali por acaso. Elas estavam ali por ele. O canto parou de uma vez. Silêncio absoluto. E então uma delas se moveu, devagar, muito devagar, na direção da cama, e conforme se aproximava, a forma mudava. Ficava mais definida, mais próxima, mais real, até parar ao lado dele. Muito perto, perto demais. E então, lentamente, inclinou a cabeça, como se estivesse olhando, e uma voz dentro de sua cabeça disse a ele: agora você também faz parte. Naquele momento, tudo sumiu. O quarto voltou ao normal. Silêncio. Nada, mas não acabou. Porque na noite seguinte, ele acordou novamente e ouviu passos no corredor, e eram muitos lentos, né? Arrastados, né? Como uma fila, como uma procissão dentro da casa. Depois daquilo, não era mais sobre medo, era certeza. Nos dias seguintes, ele parou de tentar entender, parou de procurar explicação, parou de contar para os outros. Mas havia algo diferente. Dessa vez, não acontecia só à noite. Começou durante o dia. Sombras, reflexos estranhos, silêncios pesados. Até que um dia, ele ouviu novamente passos no corredor. E então, eles apareceram, um a um, saindo da escuridão, vestidos de branco. Mas dessa vez, não estavam passando, estavam ficando. Uma das figuras se aproximou e levantou a mão, apontando para um espaço vazio, na fila, como se alguém faltasse, como se aquele lugar já estivesse reservado. E a voz veio dizendo novamente: agora assuma seu lugar. E no dia seguinte, a casa estava vazia, mas os vizinhos disseram que viram uma fila saindo da casa, e entre eles havia mais uma pessoa que batia com as características do homem que morava lá. Agora me diz, se você ouvir passos no seu corredor e sentir que tem um espaço vazio esperando, você iria olhar ou fingiria que não ouviu? Porque algumas coisas não passam apenas duas vezes, elas voltam para te levar. E esse foi o relato. Se você gostou, curta e se inscreva no canal, e até a próxima.